Então, quando a gente está vivendo momentos difíceis, nós temos essa tendência de perguntar o porquê isso está acontecendo. Amém ou não amém? Quem já fez isso aí, diga amém. Por que está acontecendo isso? E algumas pessoas acabam tendo respostas muito ruins. E nós temos ali 4 opções. Pode avançar? Temos 4 itens. Porque mereço? Ou será que é porque Deus não me ama? Será que é porque são circunstâncias da vida? Será que porque essa é a vontade de Deus? Então, quando estamos vivendo momentos difíceis, quando estamos vivendo momentos de lutas, de problemas, de adversidades, a gente quer saber o porquê disso. Então alguém vai achar, será que é porque eu estou merecendo isso? Será que é porque Deus, Ele não olha para mim, Deus, Ele não me ama, Deus, Ele não se importa comigo, Deus não se importa com a minha dor? De repente Deus está tão ocupado que Ele não se importa comigo. Ou então, eu não mereço nada e por isso Deus, Ele não se importa porque Ele não me ama. Ou será que é simplesmente porque essas são as circunstâncias da vida? Ou será que, na verdade, tudo isso está acontecendo porque essa é a vontade de Deus? E eu quero falar para você o seguinte, ali apenas uma daquelas indagações não corresponde à verdade. Apenas a segunda. Será que é porque Deus não me ama? Então a única resposta errada ali seria essa. As nossas adversidades, os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos momentos difíceis, certamente não são porque Deus não nos ama, porque Deus nos ama. Amém ou não amém? Então, se Deus nos ama, os nossos momentos difíceis não são porque Ele não nos ama. Afinal, Ele nos ama. Mas os momentos difíceis da nossa vida podem ocorrer porque mereço. Pastor, mas falar que a pessoa está sofrendo porque ela merece, isso é algo tão perverso, tão ruim. Isso é o que os amigos de Jó, quando Jó vivia os seus momentos difíceis, falavam para ele, o que você fez aí para merecer a tua dificuldade? Confessa os teus pecados. Mas não é nesse sentido que eu quero falar. Não é no sentido de acusação que os amigos de Jó falavam para ele que ele estava vivendo daquele momento difícil porque ele tinha cometido pecado e ele merecia. Não. A grande verdade é que algumas dificuldades, elas acontecem na nossa vida porque elas são a consequência de decisões erradas. Então, quando eu digo, será que é porque eu mereço? Eu não estou dizendo que Deus quer que você sofra, mas estou dizendo que o mérito, a razão daquela dificuldade pode ser uma decisão errada, pode ser alguma coisa errada que nós tenhamos feito. Quando nós escolhemos errado, ora, a consequência daquela escolha será negativa. Então, essa consequência negativa que nos abatem, elas são o quê? O fruto do nosso mérito. Nós merecemos, porque nós fizemos o errado, porque nós decidimos errado, porque nós semeamos errado. Quem entendeu aí, diga amém. Não é que Deus quer que você sofra, é só uma questão de colheita, de semeadura e de colheita. Deus, Ele não quer que você continue sofrendo um momento difícil simplesmente porque foi uma decisão errada, não. Deus, Ele quer resolver. Deus, Ele quer abençoar. Deus, Ele quer te dar o livramento. Mas isso não vai excluir, isso não vai anular o fato de que eu estou merecendo porque foi uma decisão errada, foi uma atitude errada, foi uma iniciativa errada. Então, quando eu digo mérito, eu estou falando de consequência. Isso é apenas uma consequência. Amém ou não amém? Porque são circunstâncias da vida também. Às vezes nós questionamos por coisas que são unicamente circunstâncias da vida.
Ora, a vida, ela gera circunstâncias. A vida gera situações que não têm a ver com os nossos méritos. Se você se depara com uma situação delicada, não significa que você tenha merecido aquilo ali. É apenas uma circunstância da vida. Por exemplo, quando Jesus disse sobre a torre de Siloé, que caiu sobre aquelas pessoas na época de Jesus, e vários morreram com o desabamento da torre, Jesus falou: não pensem que aqueles que morreram debaixo dos escombros da torre são mais pecadores do que vocês, Jesus disse. Quando a torre de Siloé ela cai e os mata, Jesus fala: eles não morreram sobre os escombros daquela torre porque eles mereciam ou porque eles eram mais pecadores do que vocês. Então, em outras palavras, Jesus dizia: aquela foi uma circunstância da vida. Aquela foi uma circunstância do momento. Recentemente, aliás, todo ano existe uma tragédia em algum lugar no país. Recentemente foi aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, a tragédia lá de Petrópolis, não é? Várias pessoas morreram, várias ficaram desabrigadas. E você vai dizer o quê? Não, elas mereceram. Não podemos falar que elas mereceram. Vamos falar que aquela era a vontade de Deus? Não, também não podemos falar que aquela era a vontade de Deus. Mas era uma circunstância da vida. Deus não fez chover uma quantidade enorme de chuva, né, concentrada em um único lugar para matar aquelas pessoas. É claro que não. O que nós precisamos compreender é que o mundo está aí e ele funciona, o mundo funciona da maneira como está determinada. A natureza tem seu próprio curso, a natureza tem a sua maneira própria de funcionar. E às vezes nós somos vítimas da natureza. Como recentemente, nós aqui na nossa região, muitos foram afetados pelo excesso também de água, de chuva, e o rio principal aqui inundou várias casas. E vamos falar que aquilo aconteceu por quê? Circunstâncias da vida. É algo natural. Enchentes sempre vão acontecer, não tem jeito. O problema é que, por acaso, várias pessoas moravam em ruas próximas ao rio, simplesmente. Mas foi uma grande concentração de água, de volume de água, naquele dia, em um único ponto, em uma única região. Amém, amém? Então, existem coisas que são simplesmente circunstâncias da vida. Agora, e quando é a vontade de Deus? Então, vamos falar um pouquinho quando as dificuldades acontecem pela vontade de Deus. Então, vamos avançar agora, sim. Avance. Vamos ler aqui o livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então Jeremias está falando acerca do cativeiro de Judá. Quando Judá está prestes a ser transportado para o cativeiro da Babilônia. A situação deles não era nada boa. E Jeremias está falando, está trazendo a palavra de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando a gente pega esse versículo, onde Deus fala, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Então, vamos lá. Deus diz, vocês vão para o cativeiro. Deus fala, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro.
Deus fala, olha, vocês por não terem feito a minha vontade, e pelo contrário, vocês estão me provocando, durante tanto tempo, vocês vão para o cativeiro, vão para uma terra distante, e ainda assim podemos falar que os planos de Deus são planos de paz e não de mal? Amados, Deus tem planos de paz, Deus tem planos de coisas boas para a tua vida, mesmo quando o que Deus está fazendo é contrário à tua vontade. Assim como um pai, ele contraria o seu filho, os seus filhos, e os filhos chegam até a pensar, meu pai não é bom. Mas aquele pai está fazendo aquilo pensando no bem do filho, e o filho só vai compreender isso quando crescer, e mais ainda, mais especialmente, quando tiver os seus próprios filhos. Amém ou amém? Quantos de nós, assim como eu, não entendia a atitude de meus pais, mas hoje compreendo perfeitamente. Às vezes não compreendemos as atitudes de Deus, mas sabemos que elas são boas, perfeitas e agradáveis. Essa é a vontade de Deus. Por exemplo, talvez você nunca tenha pensado sobre Deus falando para Abraão, Abraão, a tua descendência será levada para uma terra estranha, a sua descendência ficará lá, será oprimida lá, mas eu vou livrar a tua descendência com mão forte. Deus está falando isso para Abraão, quando Abraão nem descendência tinha. E nasce Isaque, e nasce Jacó, e em Jacó nasce as 12 tribos. E eles vão parar lá no Egito, e depois de algum tempo no Egito eles são escravizados. Eles ficam cerca de 400 anos escravizados no Egito, para depois, e somente depois, Deus tirá-los e fazê-los voltar à terra que havia dado a Abraão. E você para pensar, por que Deus fez tudo isso? Se você parar para pensar, por que Deus então já diz para Abraão que isso aconteceria? E por que Deus permite que tudo isso aconteça? Para que tudo isso? Pare para pensar nos 12 filhos de Jacó. E para pensar, eles na terra, como eles eram, e tente imaginar os 12 filhos de Jacó, que geraram filhos, e iriam gerar netos, na terra, tornando-se numa nação poderosa. Não dá para imaginar. Pela própria característica dos filhos de Jacó. Não dá para imaginar as 12 tribos sendo formadas daquela maneira. Não dá para imaginar uma nação forte daquela maneira. Uma nação forte, unida, só seria possível se eles fossem unidos de alguma maneira. Então, quando eles vão para o Egito e lá são escravizados, eles passam a tornar um só. É o povo de Israel escravizado, confinado no Egito. Será que a nação de Israel seria uma nação, se não tivesse a experiência do Egito, se fosse depender apenas da liderança das 12 cabeças, dos 12 patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, com as características que eles tinham na terra? Eu não consigo imaginar. Mas confinados no Egito como estavam, Deus então, na hora certa, tira o seu povo de lá como um único povo, uma única nação, sobre a liderança de um único homem chamado Moisés. Amém ou não amém? E agora eles estão caminhando em direção à terra prometida como um único povo. E agora tudo que eles vão ouvir de Deus, vão ouvir como um único povo.
E agora a experiência que eles terão com Deus, terão como um único povo. E agora os comandos de Deus virão a um único povo. E eu não consigo imaginar isso sem a experiência do Egito. Sem que eles passem pelo Egito. Os 12 filhos de Jacó formando uma nação. Não tem como. Só de você parar para pensar no que fizeram com José. O que eles fizeram com José. Como aqueles homens poderiam ser líderes de uma nação? Impossível. Impossível. Não tinham maturidade para isso. Não tinham visão para isso. Não tinham relacionamento com Deus para isso. Na verdade, sequer conheciam Deus. Era o Deus de seu pai Jacó. E não o Deus deles. Quem entendeu, diga amém. Então, o Egito foi uma etapa necessária no processo para ser formada a nação de Israel, ou o povo de Israel. Amém ou amém? Parece ser muito doloroso, muito penoso, parece que o preço era altíssimo, ser escravizados por tanto tempo no Egito, mas era a maneira necessária. Então, a partir daí, nós vamos compreendendo que Deus, Ele tem planos. Deus tem planos. Aqui diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Mas nós vamos ver em outras versões, Deus falando os planos que tem. É claro, pensamento ali tem o significado de planos. Eu sei quais são os planos, os projetos. Eu sei o que está determinado e preparado para vocês. E é coisa boa, é coisa de paz. Só que nós, às vezes, somos forçados a passar por determinados processos, assim como se a azeitona não for espremida, não haverá azeite. Nós, às vezes, somos forçados a viver experiências negativas na nossa vida, mas que, no fim de tudo, redundará para algo bom. Amém ou não amém? Porque o plano de Deus é de coisas boas. O processo pode nem ser agradável, mas o pensamento, o plano, o projeto de Deus é bom. Quem entendeu, diga amém. Os meios para se alcançar o projeto de Deus pode não ser agradável, mas o projeto de Deus é bom no fim das contas. E aí poderíamos citar também o próprio José no Egito, que para tornar-se governador, e José tornar-se governador fazia parte desse projeto de Deus com Israel ser uma grande nação. Mas todo o processo que o próprio José passa para que no fim tornar-se governador da terra não foi nada agradável. O grande problema é que nós, especialmente nos dias de hoje, nós vivemos no meio de uma geração que não está disposta a passar os processos da vida. Principalmente os mais jovens, principalmente as gerações mais novas, os mais jovens, não estão dispostos a passar por nenhum processo. Eles começaram a enxergar a vida de uma maneira muito errada. Os jovens de antes não eram assim. Os jovens de hoje são produto de uma perversão. São produtos de uma perversão social. Onde eles acabam, desde criança, sendo iludidos de que tudo é agradável, de que tudo é fácil, de que tudo é bom. Porque a tecnologia trouxe algumas facilidades. Os regramentos sociais também mudaram um pouco. E quando o jovem ele olha diante de si, ele espera que tudo seja bom, que tudo seja segundo a sua própria vontade. Mas não ensinaram a essas crianças lá atrás que a vida não é fácil, que a vida é cheia de processos e que eles precisam estar
fortes e preparados para esses processos. Quem entendeu, diga amém. Mas não foram preparados. Estão acostumados com a vida nas telas. E não sabem que a vida fora das telas é totalmente diferente. Na vida passamos processos. E esses processos são necessários para a nossa formação, para nos dar força, para nos dar experiência, para nos dar resistência. Quem está entendendo, diga amém. Resistência. Precisamos passar por esses processos. Então a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus tem pensamentos de paz para dar o fim que esperais. O fim é bom, mas às vezes o processo não é. Israel estava muito longe de Deus. E Israel jamais mudaria, porque Deus, por alguns séculos, Deus enviou profetas para alertar, para falar, para ensinar, para chamar o povo à transformação. E o povo não obedecia. Deus deu N oportunidades. Deus várias vezes chamou a atenção. Olha, vocês precisam se voltar para mim. E o povo não obedecia. Então não havia como acontecer uma mudança. Porque, aprenda isso, mudanças necessárias, mudanças importantes, elas só acontecem a partir de um novo processo. Então, o que eles precisavam? Agora serão levados para o cativeiro. Agora, a nação de Judá, assim como aconteceu com Israel, perderia a sua soberania, perderia o seu rei, perderia a sua liberdade, sua capital seria destruída, o templo seria destruído, agora eles seriam espalhados, agora estão indo para a Babilônia. Então, todo aquele ciclo de gerações vivendo de maneira que não agradava a Deus, aquelas gerações vivendo na idolatria, na feitiçaria, fazendo tudo o que era errado. Agora essa geração, ela é quebrada, esse ciclo ele é quebrado. A palavra dos profetas não surtiu efeito. Então agora Deus age quebrando o ciclo. Pega eles, os leva para o cativeiro e Deus quebra o ciclo. Deus quebra o ciclo da desobediência. Deus quebra o ciclo da idolatria. Deus quebra o ciclo da desobediência. E eles ficam lá por 70 anos. O que acontece é que nesse período se levantaram alguns profetas e começaram a profetizar de maneira diferente. Começaram a profetizar o que o povo queria ouvir. Nesses 70 anos, no cativeiro, levantaram-se falsos profetas que profetizavam da maneira que as pessoas queriam ouvir, da maneira que o povo queria ouvir. Assim como nos nossos dias, tem se levantado muitos homens e mulheres que começam a falar em nome do Senhor. Deus está me mostrando aqui, Deus me disse aqui, Deus tem uma palavra para você, e não corresponde à verdade, nunca ouviram. Deus nunca mandou falar, mas eles estão falando, e falando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não é Deus quem disse. Então o povo está lá no cativeiro, o povo está triste, eles estão no cativeiro, saíram da sua terra natal. A nação de Judá foi destruída, perdeu a sua autonomia, a sua soberania. O povo está numa terra estranha, numa cultura estranha. O povo não está bem. Aí os profetas começam a se levantar. Olha, liga não, porque Deus vai mudar essa situação. Não fica triste não, porque assim diz o Senhor Deus. Eis que daqui a 3 meses tudo vai mudar. Essas profecias que nós hoje vemos por aí, nas mídias sociais, nos Facebooks e nos YouTube da vida. Eu fico olhando o que tem de gente que quer falar em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. Então nós vamos avançar aqui. Avança aí, por favor, Regiane. Jeremias 29, do 4 ao 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nas casas, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossos filhos a marido, vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Avança, nós vamos voltar aqui daqui a pouco, avança. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Compreenderam, amados, essa palavra? Deus está falando, não deis ouvidos a esses profetas que dizem, mas não é em meu nome, porque eu não disse. Porque, na verdade, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, ponto. Às vezes, nós queremos ouvir palavras que nos agradem. Às vezes, nós queremos ouvir coisas que soem bem aos nossos ouvidos. E tem pessoas que não se importam se aquilo é verdade ou não, desde que soe bem aos seus ouvidos, elas querem ouvir. Elas sabem e elas vão até em alguns lugares onde existem, aspas, profetas e profetisas que querem agradá-los falando aquilo que eles querem ouvir. E muitos sabem que aquilo não é de Deus, mas eu quero ouvir. Está sendo agradável aos meus ouvidos. E Jeremias está falando, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, ponto. Mas a Jeremias eles não queriam ouvir, porque Jeremias era o profeta da verdade. Eles queriam ouvir os profetas da mentira. Jeremias falava da parte de Deus e falava a verdade, apesar de não ser agradável. Mas eles queriam ouvir os profetas que não eram da parte de Deus, mas que falavam aquilo que era agradável. E esse é o erro de muitas pessoas, porque as pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Político que fala a verdade não agrada e não recebe voto. Por isso, a população brasileira, os eleitores brasileiros, estão sempre votando nos políticos errados. Porque esses políticos, eles têm a arte de enganar, a arte de iludir e de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E por isso, estamos sempre mal em relação à política na nossa nação. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Você se arruma todo. Aliás, vamos falar isso, né, do ponto de vista feminino. Você se arruma toda. Então, estou falando para as mulheres. Não é? Aí vai pegar a opinião. Como estou? Aí agora vamos falar de maridos. Não é? Se o marido falar que ela não vai gostar, porque ela quer ouvir que ela está bem. Aí ela sai. Ela vai para uma festa. Se alguém falar que ela não está bem, coisa que não acontece, só quem é muito amigo vai falar, olha, você não combinou bem o negócio aí não. Não é? Ela não quer ouvir, ela vai ficar com raiva. Vai chamar de invejosa. Mas quando uma pessoa que olha assim de cima a baixo, dá aquela risada, mas chega perto e fala, oi menina, você está linda. Ah, você acha? Sim, tu está linda. É isso que ela quer ouvir. O que ela não enxergou foi a risada de deboche antes daquela amiga, não é, que foi lá elogiar. E as pessoas querem isso. Elas não querem ouvir verdades. Elas querem ouvir aquilo que agrada. Sim ou não? Sim. Esse é o nosso problema.
Então, Jeremias, que era o profeta que falava realmente o nome de Deus, estava falando uma verdade. Vocês vão ficar 70 anos, porque vocês precisam fechar o ciclo. Vocês precisam passar esse período lá. As coisas só irão mudar se vocês ficarem 70 anos lá. Então é necessário. Amém ou amém? Então existem coisas que acontecem e são necessárias na nossa vida, ainda que a gente não se agrade delas. Mas sabe o que é interessante? No meio de tudo isso, nós vamos estar fechando esse raciocínio e você vai ver o Deus tremendo. O Deus que cuida de nós. O cuidado de Deus para conosco. Por que Judá estava na Babilônia? Porque durante várias gerações, Deus enviou vários profetas, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a se consertar, e o povo não se consertou. Deus deu ao povo várias oportunidades, e eles não aproveitaram. Então agora Deus os está levando para o cativeiro, e lá ficarão 70 anos. Ok, parece até castigo de Deus, não parece? Mas é interessante que o versículo anterior que nós lemos, né, os versículos anteriores, olha o que Deus diz através do profeta. Versículo 5. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procure a paz da cidade. Olha o que Deus está falando. Apesar de eu ter transportado vocês para a Babilônia, por causa da rebeldia de vocês, lá na Babilônia eu quero abençoar vocês. Eu quero que vocês sejam prósperos. Portanto, edifiquem casas e morem nessas casas. Plantem jardins e comam o fruto daquilo que vocês plantarem. Em outras palavras, eu vou dar a vocês condições para que vocês edifiquem casas para morar. Eu vou dar condições para que vocês semeiem e colham da semeadura. Eu vou dar condições para que vocês formem família. Ou seja, Deus, mesmo no cativeiro, Deus tem uma promessa de estar cuidando do seu povo no cativeiro e fazendo o seu povo crescer no cativeiro. Quem entendeu, diga amém. Deus está cuidando. O processo pode não ser agradável, mas mesmo no processo que não é agradável, Deus está ali abençoando o seu povo. Amém ou não amém? Deus está ali falando, olha, plante e vocês vão colher. Edifiquem casas e morem nelas. Casem-se, tenham filhos, cresçam, se multipliquem, orem pela paz da cidade para que haja paz e vocês vivam debaixo da paz que vai haver nessa cidade. Eu estou levando vocês para o cativeiro, mas vocês continuam sendo meus filhos, vocês continuam sendo meu povo, eu continuo cuidando de vocês. Amém ou amém? Eu não estou jogando vocês no cativeiro e abandonando vocês lá. Eu não estou jogando vocês na Babilônia e largando vocês à própria sorte. Eu estou cuidando de vocês, mesmo na terra estranha. Diga aleluia. Então, em meio a um processo difícil da vida, em meio a uma dificuldade da vida, em meio a problemas na vida, Deus está cuidando de nós. Deus está ali nos cuidando de nós, não permitindo que coisas piores aconteçam. Deus está ali olhando para nós. Deus continua prometendo bênçãos para nós, mesmo que estejamos no processo difícil. Amém ou amém? Então, amados, não adianta querer fugir dos processos de Deus. O que nós precisamos é nos voltar para Deus e confiar no cuidado que Ele tem. É nos voltar para Deus. Está na dificuldade? Volte-se para Deus. Busque de todo o teu coração. Ah, mas está muito difícil. Então, você precisa estar na presença de Deus. Você precisa estar diante dEle. Amém ou não amém? A rebeldia só vai surtir efeitos ruins e contrários. Não podemos nos rebelar contra Deus. Ah, também nunca mais eu vou na igreja. Também não quero saber de mais nada. Porque tudo piorou. Porque a minha vida está ruim. Porque não adianta. Precisamos nos submeter, porque nós não sabemos o porquê está acontecendo isso.
Nós não sabemos o porquê as dificuldades estão acontecendo. Nós não sabemos o porquê dos problemas da nossa vida, como aqueles 4 porquês que colocamos no início. Será que é porque eu mereço? Será que é porque Deus não me ama? Será que é porque essa é a vontade de Deus? Coloca lá o primeiro slide, por favor. Porque mereço? Porque Deus não me ama? Porque são circunstâncias da vida? Ou porque é a vontade de Deus? Não sabemos os porquês. Amém ou não amém? Mas uma coisa nós sabemos, conforme já foi falado. Deus nos ama. Então essa aqui é a única opção errada. As coisas estão acontecendo não é porque Deus não te ama, porque Deus te ama. E quando você tem certeza de que Deus te ama, você precisa então se voltar para Ele. Eu não sei, eu não entendo, não sei porque está acontecendo, não entendo o porquê dessa situação. Mas, Senhor, eu estou, Senhor, nas Tuas mãos, porque eu confio no Senhor, eu confio no Teu cuidado. Amém ou não amém? Avance, vamos finalizar lá com os últimos versículos. É o último slide, não é? O mais um, não é? Ah, esse é o último, então é isso aí mesmo. Então, o que nós vamos compreender, amados, é que, mesmo em meio às adversidades e dificuldades, Deus está contigo. Você recebe isso? Você crê nisso? Eu não posso aqui dizer para você, amanhã, segunda-feira, vai acontecer tal coisa na tua vida. A menos que Deus realmente fale comigo. Mas eu posso dizer para você, Deus está cuidando de você. Amém ou não amém? Deus está contigo. Às vezes você precisa passar um processo difícil para que você seja aperfeiçoado, para que você seja fortalecido, para que você tenha uma experiência nova com Deus. Você precisa passar por um processo. Não fuja dos processos. Amém ou não amém? Mas se posicione diante de Deus. Porque com todas essas adversidades, também virá o escape de Deus para a tua vida. E você vai sair mais fortalecido ainda. Amém ou não amém? Israel só virou uma nação porque passou pelo Egito e foi escravizada. Agora, mais uma vez, não a nação de Israel, porque agora Israel estava dividido entre Israel e Judá. A nação de Judá, ela retorna do cativeiro 70 anos depois e começa a formar uma geração nova. Eles agora estão livres daquele ciclo de pecado, de rebeldia, de feitiçaria, de idolatria. Amém ou não amém? Só foi quebrado através do cativeiro. Então, que nós saibamos viver e suportar os processos da vida, porque Deus está no controle dos processos. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então Deus tem planos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Amém ou não amém? Então entregue-se ao Senhor a cada dia, a cada momento e a cada situação. Deixa Deus cuidar de você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé nessa hora diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus.